bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Davi, ele fez um pedido ao nosso Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E Davi, ele mostrava nos Salmos a confiança que ele tinha em Deus. Ele mostrava nos Salmos a segurança dele em Deus. Vamos ao nosso tema, Salmo 141, a primeira parte, pedido sincero ao Deus vivo. O nosso texto base está em Salmo número 141, do verso 1 ao verso 4, aonde nos mostra que foi um salmo escrito por Davi. Nós não sabemos o contexto, mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele escreveu esse salmo antes dele fugir do rei Saul para Gate, a terra dos filisteus. E nesse salmo, Davi clama a Deus, Davi pede a Deus, mas ele também mostra a confiança que ele tinha no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, assim como no Salmo 34, verso 15, que fala: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele sabia que quando ele clamava, quando ele pedia ajuda, quando ele pedia socorro, Deus o ouvia. E ele começou o salmo justamente fazendo assim, pedindo socorro ao Deus Todo-Poderoso, porque ele demonstrava que estava em aflição. Salmo 141, verso 1. Senhor, eleva o meu clamor a ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Olha a aflição que Davi estava vivendo. Quando ele fala elevo, ele sabia que Deus era o Deus que ele servia, era o Deus vivo que habita nos céus, mas é o Deus que está presente com aquele que tem um coração contrito, como diz Isaías capítulo 57, verso 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está presente conosco, um Deus que se alegra daquele que tem prazer em estar com ele. E Davi sabia que Deus, mesmo habitando nos céus, ele estava atento, ele olhava aos seus filhos. Salmo 69, verso 13. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível, com teu favor que eu não mereço, mas que eu posso contar. Olha que Deus tremendo! E Davi, ele pediu para Deus o ouvir, ele pediu para Deus se apressar em socorrer a ele. Salmo 40, verso 13, fala assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Porque tem momentos que nós vivemos e nós precisamos do socorro
naquele exato momento, mas Deus, Ele age como Ele quer agir. Tem momento que Deus realmente nos socorre naquele momento e tem momento que Deus deixa a gente viver mais na dependência dEle. No Salmo 70, verso 5, nos mostra: sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me, tu és meu auxílio e meu libertador, Senhor, não tardes mais. Quantas vezes nós estamos vivendo situações de pedir para o Senhor se apressar em nos socorrer, mas pode ter certeza, o teu Deus é quem te sustenta independente das situações. E no versículo 2, Davi, ele pede para Deus que a oração que ele está fazendo seja agradável, seja como oferta de incenso, como uma adoração, porque Davi, ele sabia que a oração que ele estava fazendo era uma oração sincera. Salmo 141, verso 2. Que minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Olha que tremendo! O incenso, ele era usado no santuário todos os dias. E ele não era preparado de qualquer maneira, não. Era com muito cuidado. O próprio fogo do altar era que acendia o incensário. E o incenso muitas vezes está representando as orações e as intercessões dos filhos de Deus. Certa vez, o anjo Gabriel, ele foi dar uma notícia a Zacarias. Gabriel falou para Zacarias que a esposa dele, Isabel, que era estéril, iria dar à luz a um menino, e o nome desse menino seria João Batista, e este menino seria o precursor justamente do nosso amado Mestre Jesus. Por que que eu trouxe isso? Para você entender que Zacarias, quando falou com o anjo Gabriel, ele estava fazendo a oferta de incenso lá no templo. Lucas capítulo 1, verso 10. E chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Glória a Deus! Imagina a surpresa de Zacarias. Olha que tremendo! Nós sabemos que o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele nos socorre e no momento certo, Ele nos concede o desejo do nosso coração. Quando Davi, ele estava falando sobre a oração dele ser agradável a Deus como incenso e que as mãos dele levantadas fosse como oferendas da tarde, que era costume nos sacrifícios da tarde, ele estava falando para o Senhor que a oração dele era a oração feita por um justo e que o justo agrada a Deus. Provérbios no capítulo 15, verso 8, o rei Salomão fala: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Davi sabia que Deus, ele ouvia as orações dele e Davi queria que a oração dele fosse agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ele também nos orienta em relação ao levantar das mãos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Não podemos ter na nossa vida ódio, mágoa, rancor, sermos pessoas iradas, sermos pessoas que desagradam a Deus. E Israel, certa vez, ele venceu uma batalha enquanto Moisés estava com as mãos levantadas a Deus. Êxodo capítulo 17, verso 11. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas,
Amaleque tinha vantagem. Então nós vemos, é muito bom nós termos os nossos momentos de oração ao nosso Deus. Já no versículo 3, Davi ele mostra a preocupação que ele tinha em pecar contra o Senhor através de palavras ou até mesmo agir precipitadamente. Salmo 141, verso 3. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. É interessante isso, e nós vamos ver esse pedido de Davi, porque Davi sabia que com a nossa boca nós podemos desagradar a Deus. No Salmo 39, verso 1, está escrito: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras, atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Não podemos compactuar com os ímpios, nós temos que ter esse discernimento que nós somos embaixadores de Cristo, que nós representamos a Cristo e que a nossa palavra é como se fosse palavra temperada, palavra equilibrada. Segundo os estudiosos, 1000 anos depois de Davi ter escrito isso, Tiago escreveu sobre o poder da língua. Tiago, capítulo 1, verso 26, que diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. Olha a importância de nós termos uma vida equilibrada. O profeta Miqueias, ele adverte sobre a importância de estarmos atentos às palavras que saem de nossos lábios. Miqueias capítulo 7, verso 5. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Olha, nós precisamos estar muito atentos realmente, porque o próprio rei Salomão, ele também nos mostra sobre a necessidade de refletirmos antes de nós falarmos. Provérbios capítulo 21, verso 23, que diz: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Isto é importante você ter claramente para você. Aquela pessoa que fala e não reflete, ela atrai para ela sofrimento, atrai muitos dissabores. Ainda Salomão fala em Provérbios capítulo 13, verso 3, a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando, porque acaba trazendo tristeza para si, mas também acaba trazendo sofrimento para os outros. O apóstolo Paulo, ele mostra que nós temos que ter equilíbrio. Vamos conferir Colossenses capítulo 4, verso 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Nós não podemos ser pessoas que agimos por impulso, que falamos tudo o que vem à nossa mente. A Bíblia nos mostrou que nós temos que refletir, que nós temos que ter equilíbrio, que a nossa maneira de falar tem que ser agradável, tem que ser temperada. Mas Paulo, ele também fala sobre isso, e ele fala que da nossa boca só devem sair palavras que edificam. Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Como é importante nós pensarmos sobre isso.
A nossa boca, ela não pode ser uma fonte que jorra água doce e jorra água amarga. A nossa boca, ela faz parte do templo do Espírito Santo. Então é muito sério nós estarmos atentos às palavras que saem da nossa boca. E quando Davi ele mostra para Deus que ele tinha preocupação em estar desagradando a Deus e pecar diante de Deus através das palavras que saem da boca dele, nos chama muito a atenção. E no versículo 4, Davi mostra ao Senhor o desejo que ele tinha, o desejo de estar agindo corretamente, o desejo de não desagradar ao nosso Deus, nem por palavras e nem por ações. Salmo 141, verso 4. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. É importante a gente estar sempre atento com quem nós andamos. Davi, ele pede justamente para o Senhor: não deixe, Senhor, eu estar fazendo o que te desagrada, estar me inclinando para a maldade, eu estar praticando ações que não te agrada, eu estar na companhia de malfeitores. E ele pede ao Senhor para o Senhor proteger ele, para proteger o coração dele. Sabe por quê? Porque do coração saem as saídas da vida. Olha o que Salomão fala em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É importante nós guardarmos o nosso coração no sentido de estarmos atentos a ele, ao que está acontecendo, aos pensamentos, aos sentimentos, porque o coração é enganoso. O coração, quando fala em relação a sentimento, ele sempre olha o momento, ele não olha o porquê das coisas, ele olha o que está acontecendo no momento. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10 mostra: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, olha quem que conhece, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É o Senhor que conhece os pensamentos, é o Senhor que conhece os sentimentos, é o Senhor que conhece cada motivação do ser humano. E Davi, ele fala para o Senhor que ele quer um coração puro. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ó Deus, eu quero um coração que te agrade, um coração aonde o Senhor tenha prazer. E Davi, ele sabia que a companhia de ímpios era algo que deveria estar muito atento, era algo que tinha que ser olhado com muita atenção. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí quando Davi ele fala, por causa da companhia dos ímpios, ele poderia corromper-se diante de Deus. E ele tinha um cuidado quanto a isso. Na primeira parte do Salmo 141, Davi pediu ao Senhor para ser ouvido, mas para também que o Senhor se apressasse em socorrer. Davi pediu para Deus que o coração dele e a boca dele fossem protegidas. Sabe para quê? Para ele não agir precipitadamente e nem agir sem ser equilibrado, mas que em tudo ele pudesse agradar ao Senhor. E eu vou concluir com Salmo 19, verso 14, que diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre os estudos de Salmos que nós já temos feito aqui no nosso canal.
Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.